Porque tu arrumou um cangaceiro pra quebrar a lojinha dela, hein? Só que é o seguinte, o homem pediu 80 mil réis pra fazer esse trabalho. Fala certo? Certa quando desconfiou que tu tava indo trabalhar no banco pra quê? Pra ficar ali, ó, rondando Lúcia. Eu tenho meus contatos. Eu fiz uma investigaçãozinha e achei foi o esconderijo do capa. Você vai se casar com o Fuad pra evitar um conflito na sua família? Que escolha que eu tenho, Lúcia? Mas antes de ser esposa, eu sou mãe. E o meu marido fez a escolha mais certa. Proteger. Você teria coragem de cancelar o próprio casamento diante de toda a cidade para libertar a pessoa que ama? Pois é exatamente isso que vai acontecer em A Nobreza do Amor. O que deveria ser o dia mais feliz da vida de Salma e Fuad acaba se transformando em um dos momentos mais emocionantes e inesperados da história. Uma decisão tomada diante do altar vai mudar para sempre o destino dos dois e deixar toda a comunidade sem palavras. Tudo começa na véspera da cerimônia, enquanto as famílias celebram os últimos preparativos e sonham com a união que esperaram durante tantos anos. Salma vive uma batalha dolorosa dentro do próprio coração. Ela gosta de Fuad, respeita sua bondade e admira o homem que ele se tornou. Mas existe uma verdade que ela não consegue mais esconder. Naquela noite, ela procura Fuad para uma conversa decisiva. Com os olhos cheios de lágrimas, Salma finalmente encontra coragem para dizer aquilo que guardou durante tanto tempo. Eu não estou me casando porque é o meu sonho. Estou fazendo isso para não decepcionar minha família. As palavras atingem Fuad como uma flecha. Durante anos, ele acreditou que bastava amar com intensidade para conquistar o coração dela. Acreditou que, com o tempo, Salma acabaria sentindo o mesmo amor que ele carregava. Mas naquele instante, ele percebe que estava lutando sozinho. O mais surpreendente é que Fuad não reage com raiva, não discute, não tenta convencê-la a mudar de ideia, apenas escuta em silêncio. Depois de alguns segundos, ele responde com uma serenidade que deixa Salma completamente confusa. Obrigado por ser sincera comigo. Ela esperava uma briga, esperava lágrimas, esperava revolta, mas recebe compreensão. Antes de partir, Fuad deixa uma frase misteriosa que não sai da cabeça dela durante toda a madrugada. Amanhã eu vou lhe mostrar uma surpresa diante de toda a igreja. Chega então o grande dia. A igreja está lotada. Amigos familiares e moradores da comunidade aguardam ansiosos pelo casamento que parecia inevitável. Fátima não consegue conter a emoção ao ver a filha vestida de noiva. Miguel observa tudo com orgulho. Padre Viriato se prepara para conduzir a cerimônia. Mas existe algo diferente no olhar de Fuad. Enquanto todos enxergam um noivo tranquilo, ninguém percebe que ele já tomou uma decisão capaz de mudar tudo. Salma entra na igreja. Os convidados se emocionam. O silêncio toma conta do ambiente. Quando seus olhos encontram os de Fuad, ela sente um aperto estranho no peito. Há algo naquele olhar que ela nunca viu antes. A cerimônia começa. Padre Viriato fala sobre amor, respeito, confiança e escolhas. Cada palavra parece atingir diretamente o coração de Salma, que luta contra a culpa e a tristeza. Os pais dos noivos observam emocionados. Eles acreditam que finalmente verão seus filhos unidos. Porém, o destino reservou algo completamente diferente. Pouco antes dos votos, Fuad levanta a mão e pede a palavra. A igreja inteira fica em silêncio. Os convidados trocam olhares confusos. Salma sente o coração acelerar. Então, Fuad retira um envelope do bolso do paletó. Ninguém entende o motivo, nem mesmo o padre Viriato. Com as mãos firmes, ele olha para todos os presentes e faz uma declaração que deixa o ambiente congelado. Antes que esta cerimônia continue, existe uma verdade que precisa ser dita.
O clima muda imediatamente. Fátima aperta a mão de Miguel. Padre Viriato percebe que algo muito importante está prestes a acontecer. Salma fica pálida. Então, Fuad abre o envelope lentamente e encara Miti, a mulher que ama. Naquele instante, ninguém imagina que ele está prestes a destruir o próprio sonho para dar a Salma aquilo que ela mais precisava: liberdade. Mas a maior revelação ainda não aconteceu. E quando as palavras escritas naquela carta forem lidas diante de todos, lágrimas, arrependimentos e verdades escondidas irão transformar completamente aquele casamento. Quando Fuad abre o envelope diante do altar, a igreja inteira permanece em absoluto silêncio. Ninguém ousa interromper. Ninguém consegue sequer imaginar o que está prestes a ouvir. Salma sente as pernas tremerem enquanto observa o homem que esteve ao seu lado durante tantos anos. Com a voz embargada pela emoção, Fuad começa a falar. Ele admite que durante muito tempo acreditou que o amor fosse uma questão de insistência. Acreditou que bastava esperar o suficiente para que os sentimentos de Salma mudassem. Acreditou que o tempo seria capaz de transformar a amizade em paixão. Porém, depois da conversa sincera que tiveram na noite anterior, ele finalmente compreendeu que não existe felicidade quando apenas uma pessoa está sonhando com o futuro. E enquanto os convidados escutam cada palavra, Salma não consegue conter as lágrimas. Ela entende exatamente o peso daquela declaração. Pela primeira vez, alguém está colocando a felicidade dela acima dos próprios desejos. Então, Fuad entrega a carta para suas mãos. Ao ler as primeiras linhas, Salma fica completamente sem reação. Naquela carta, Fuad a liberta de todas as promessas feitas no passado. Ele a liberta da obrigação de corresponder a um amor que nunca conseguiu sentir da mesma forma. Ele a liberta da culpa que carregou durante tantos anos e deixa claro que ninguém deveria viver uma vida escolhida pelos outros. A emoção toma conta da igreja. Fátima leva as mãos ao rosto, incapaz de conter o choro. Miguel abaixa a cabeça, profundamente emocionado. Muitos convidados enxugam as lágrimas ao perceberem a dimensão daquele gesto. Mas Fuad ainda não terminou. O rapaz se aproxima de Padre Viriato e faz uma declaração que deixa todos ainda mais impactados. Eu não quero uma esposa que esteja aqui por obrigação. Quero uma mulher que escolha ficar ao meu lado, porque essa é a vontade do coração dela. Aquelas palavras ecoam por toda a igreja. Salma sente um nó na garganta. Durante toda a sua vida, ela acreditou que estava presa a decisões tomadas por outras pessoas. Agora, diante de todos alguém finalmente lhe oferece a liberdade que ela nunca teve coragem de pedir. Em seguida, Fuad anuncia que não pode continuar a cerimônia. O silêncio se torna ainda mais profundo. Ninguém protesta. Ninguém questiona. Todos percebem que estão diante de um ato raro de amor verdadeiro. Antes de deixar o altar, porém, Fuad faz mais um pedido. Ele pede autorização para ler uma segunda carta. Desta vez, não é uma mensagem destinada apenas a Salma. É uma mensagem para toda a família. Com enorme sinceridade, ele agradece aos pais dela pelo carinho que sempre recebeu. Agradece aos próprios pais pelos ensinamentos que levará para o resto da vida. E agradece especialmente a Salma por ter encontrado coragem para dizer a verdade antes que fosse tarde demais. Segundo ele, uma mentira mantida por anos seria muito mais dolorosa do que uma verdade dita no momento certo. As lágrimas se espalham pela igreja. Até mesmo o Padre Viriato, acostumado a presenciar os mais diversos dramas da comunidade, não consegue esconder a emoção. Então acontece outro momento inesquecível. Fuad entrega a Salma um pequeno embrulho guardado junto ao envelope. Quando ela abre o presente, encontra um colar antigo que pertenceu à avó dele. A joia carrega um enorme valor sentimental para sua família. Todos imaginam que seja uma despedida. Mas o significado é ainda mais profundo.
Fuad explica que aquele colar representa liberdade e coragem e a capacidade de escolher o próprio caminho. Não é uma tentativa de prendê-la ao passado. Pelo contrário, é um símbolo de tudo aquilo que ele deseja para o futuro dela. Salma desaba em lágrimas. Naquele instante, ela compreende que o maior gesto de amor não foi o pedido de casamento, foi a coragem de abrir mão dele. A emoção aumenta ainda mais quando o padre Viriato decide fazer uma pergunta que muda completamente o rumo daquela história. O sacerdote olha para Salma e pergunta o que o seu coração realmente deseja agora que ela está livre para escolher. A jovem respira profundamente. As lágrimas continuam escorrendo. Durante alguns segundos, ninguém consegue desviar os olhos dela. Então, Salma finalmente responde: meu coração deseja ser feliz, mas antes disso, eu preciso aprender a ser verdadeira comigo mesma. A declaração atinge todos os presentes. Fátima compreende o sofrimento que a filha carregou em silêncio durante tanto tempo e, tomada pelo arrependimento, aproxima-se para pedir perdão pela pressão que exerceu ao longo dos anos. Miguel também abraça a filha, reconhecendo que muitas vezes o desejo de proteger acabou se transformando em uma prisão emocional. Mas a última surpresa ainda emociona toda na igreja. Salma segura as mãos de Fuad e faz uma declaração sincera. Ela só admite que entrou naquela igreja acreditando que destruiria duas vidas, a própria vida e a dele. Porém, naquele momento entende que Fuad lhe deu o presente mais valioso que alguém poderia oferecer, a liberdade de escolher. Ela confessa que ainda não pode prometer amor, mas promete que jamais esquecerá o homem que teve coragem suficiente para abrir mão da própria felicidade para vê-la livre. Fuad sorri pela primeira vez naquele dia. Um sorriso verdadeiro, leve e sem sofrimento. Finalmente ele entende que amar não significa possuir, não significa insistir, não significa obrigar alguém a permanecer. Amar significa respeitar a escolha da pessoa amada. Quando os aplausos começam a ecoar pela igreja, todos percebem que testemunharam algo muito maior do que um casamento interrompido. Eles presenciaram uma lição de dignidade, coragem e amor verdadeiro. Fátima recupera a esperança. Miguel reencontra a paz. Salma recupera a liberdade. E Fuad recupera o respeito por si mesmo. Se você gostou dessa emocionante história de A Nobreza do Amor, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. No próximo episódio, novos desafios surgirão na vida de Salma e Fuad, e as consequências dessa decisão histórica ainda vão surpreender muita gente.